Olá pessoal, sou eu de novo. Quantos vídeos, né? Mas é porque eu prometi fazer a análise de uma redação, tá? De uma, não de três. Estou fazendo aqui da primeira. Vamos direto ao que interessa, não vou ficar justificando muito não. Espero que vocês tenham paciência de assistir esse vídeo até o final, tá certo? Bom, sabemos o tema, gravidez, né? Gravidez na adolescência, gravidez precoce. Observem aí o título do texto, gravidez precoce e suas consequências. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente coloca no título, pessoal, porque aqui você está assumindo para mim o compromisso, né, de falar das consequências da gravidez precoce. Das consequências. Então, se você vai falar de consequência, não tem que ficar falando de causa. Você pode citar causa? Pode, mas o seu objetivo é falar das consequências da gravidez precoce. Tá bom? Então, fique atento nisso aí. Tenho recebido muitas, não vou dizer reclamação, né? É reclamação, né? Muitos alunos falam assim, Bruno, eu mando a redação com o parágrafo marcadinho, direitinho, e recebo retorno das avaliadoras dizendo que a minha redação precisa marcar aí o parágrafo. Gente, o que acontece é que nós estamos tratando de Word, né? Vocês mandam a redação pelo Word, a Carlane ou a Estela, elas vão baixar a redação, quer dizer, passa para um segundo computador, elas mandam para a avaliadora, vai para o terceiro computador, muitas vezes vem para mim um quarto computador, então problemas de configuração e tem acontecido com muita frequência, tá? Então, assim, elas são orientadas a mostrar isso aí para vocês, tá bom? Se você sabe que você tem usado parágrafo, não precisa olhar essa crítica de forma destrutiva, tá? Não é isso não. A redação vai chegar para vocês, a avaliadora, as avaliadoras, elas são, melhor dizendo, orientadas a mostrar isso para vocês, tá? O importante é que vocês saibam que no dia lá da redação mesmo, vocês não podem deixar uma marcação de parágrafo mal feita no texto de vocês, tá bom? Então, por favor, não levem essa orientação a ferro e fogo, ok? Elas vão continuar mostrando para vocês que é necessário marcar parágrafo. Se vocês já estão marcando parágrafo, você já sabe o que é necessário fazer, tá certo? Bom, vejam só, a avaliadora, está aqui como cliente, né? Coloca que é necessária atenção ao paralelismo. Paralelismo. Bom, o que é esse negócio de paralelismo? Gente, seria realmente muito importante, muito interessante, pelo ponto de vista estético, que todos os parágrafos tivessem mais ou menos a mesma extensão, tá? Pode parecer bobagem, mas isso vai conferir ao seu texto um aspecto mais organizado, um aspecto mais de organismo mesmo, né? De organização nesse sentido, tá? Você bater o olho no texto e perceber que ele flui de modo harmônico, ou seja, os seus parágrafos devem ter mais ou menos a mesma quantidade aí de linhas. Sei que nem sempre é possível fazer isso, vocês muito possivelmente nem vão lembrar disso no dia da prova, tá? Mas seria interessante ter essa observação sim, ok? Essa questão do paralelismo seria bem-vinda. Bom, vamos ver a redação. Gravidez. Sempre vista como uma experiência mágica e incrível, no entanto, quando falamos de adolescentes grávidas, a questão muda de figura. Fico me perguntando aqui, já vou parar o primeiro parágrafo, fico me perguntando aqui, até que ponto essa informação é necessária? Bom, gravidez, ponto. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de construção. É uma frase feita com uma única palavra, colocou um pontinho, puf, começa lá o seu raciocínio. Mas vejam o que o autor desse texto faz. Sempre vista como uma experiência mágica, sempre é um elemento completamente generalizador, né? Ela está dizendo o quê? Que todas as vezes a gravidez é vista como uma experiência mágica. E incrível, mágica, é incrível. Então ela generaliza aqui, tá vendo? Sempre vista como uma experiência mágica incrível. Aí o autor continua. No entanto, quando falamos de adolescentes grávidas, a questão muda de figura. Será que isso aqui é relevante? Dizer que a gravidez é sempre vista como mágica incrível? Gravidez é algo preocupante em se tratando de adolescentes. Não é isso que ela está querendo dizer? Então, para que florear? Para que dizer que é mágica incrível? É mágica incrível no ponto de vista do autor do texto. Será que todas as mulheres, tira aí as adolescentes, as mulheres já feitas, será que todas as mulheres acham que é uma experiência mágica incrível? Percebe? Então, assim, é uma visão generalista que, ao mesmo tempo, deixa transparecer o ponto de vista da autora do texto aí, do autor do texto, sei lá, tá certo? Então, temos que tomar cuidado com isso. É possível dizer o que se quer dizer nesse trecho de modo mais objetivo, né? Gravidez costuma ser um problema, melhor dizendo, a gravidez costuma ser visto como um problema quando se trata de adolescentes, ok? Então vejam, consegui transformar isso numa frase só, percebe?
No Brasil, esse problema é recorrente. Veja que aqui, ó, esse problema. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Deixa eu marcar aqui. Qual que é o problema? Ah, o problema é a gravidez. Uai, mas não é uma experiência mágica incrível? Se é uma experiência mágica incrível, não é problema, não. Tá? Ah, professor, mas é problema só no caso dos adolescentes. Então vejam como que é importante a gente tentar deixar as informações mais amarradas, pessoal. Eu não tenho que falar que é uma experiência mágica incrível, se logo em seguida eu vou dizer que é problema. Mas, Bruno, eu fiz o recorte aqui, eu estou falando que é com os adolescentes. Sim, você está falando com os adolescentes. Mas antes você afirma que a gravidez é sempre vista como uma experiência mágica. Percebe? Então as informações elas acabam ficando meio fluidas demais, né? Meio molinhas demais. Então tomem cuidado com isso. Vamos amarrar nosso texto em aspectos mais objetivos, tá bem? Então, no Brasil, esse problema é recorrente, muitas vezes causado pela ausência de informações. Gente, eu fiz a análise aí dos textos base, né, os textos motivadores com vocês, e mostrei, né, a ausência de informação é causa? É, mas existem causas muito mais relevantes que poderiam ser utilizadas nas redações. Lembram? A ausência é essa que pode ser prejudicial. Que diabos esse ausência essa está fazendo aqui? No Brasil, esse problema é recorrente, muitas vezes causados pela ausência de informação, que pode ser prejudicial. Tá vendo? Eu não preciso colocar esse ausência essa. Isso aqui vai deixar o texto o quê? Redundante. Isso aqui é problema no texto, tá bom? Olha a palavra ausência aparecendo aqui, olha a palavra ausência aparecendo aqui. Vejo muita gente cometendo aí esse uso, fazendo esse uso, mas ele é desnecessário porque ele é redundante, tá? Então fique esperto aí. Então, no Brasil, esse problema é recorrente, muitas vezes causado pela ausência de informações, que pode ser prejudicial e trazer diversas dificuldades para a vida desses adolescentes. Ora, aquilo que é prejudicial, se é prejudicial, o que ele vai fazer? Vai trazer diversas dificuldades para a pessoa, percebe? Olha aqui uma redundância também, tá? Então, esse parágrafo aqui, ele não é um parágrafo que traz informações novas para mim, é um parágrafo que fica circulando em redundâncias, em informações que já são ditas, em informações que são inferíveis por aquelas informações que já estão contidas ali nesse parágrafo. Então tomem cuidado, tá? E veja, título qualquer, olha lá, ó, consequência. E aqui eu estou falando de quê? Estou falando de causa, tá vendo? Então tem que tomar cuidado. Vamos ver o segundo parágrafo. Muitas das jovens que engravidam não têm a menor estrutura para ter a criança. E isso aqui fui eu que fiz o comentário. Vejam lá. Muitas mulheres não têm estrutura, porque tem uma série de fatores envolvidos, o que inclui questões socioeconômicas, desemprego, distribuição de renda, desestruturação familiar. Se com mulheres adultas uma gravidez não planejada pode ser um desafio, o que a gente vai dizer dos adolescentes nessa situação? Então veja que eu consegui jogar aqui um critério comparativo que não foge do tema, ao contrário, ele enriquece a minha discussão. Olha o trechinho que está em rosa aí no início do segundo parágrafo. Muitas das jovens que engravidam não têm a menor estrutura para ter a criança. Opa, posso mudar isso aqui, ó. Muitas mulheres que engravidam não têm a menor estrutura para ter a criança. Se é assim com mulheres já formadas, o que dizer da adolescente nessa situação? Percebe? Então eu consigo fazer aí um paralelo entre mulher adulta, adolescente e a gravidez indesejada, tá? A elas, isso aqui ficou feio demais. Semana passada fiz para vocês um vídeo falando de crase e a pessoa veio aqui e colocou uma crase onde não devia ter uma crase. Repito, a crase só ocorre diante de substantivo. Mas por que mesmo, Bruno? Porque a crase é a união de artigo e de preposição. Se o artigo só ocorre diante de substantivo e se a crase é substantivo mais artigo, conclusão, a crase só ocorre diante de substantivo. Desde quando elas é substantivo? Desde nunca, né? Elas é um pronome. Não uso crase diante de pronome pessoal, tá? Então aqui eu tenho problema. A elas, as adolescentes, é dado apenas 9 meses. A elas são dados apenas 9... São 9 meses aqui são dados, correto? Então veja o que aconteceu aqui. O autor do texto tenta utilizar a estrutura invertida. O que é a estrutura invertida? É quando você não coloca na ordem sujeito, verbo, predicado, tá certo?
Ele faz essa ordem invertida, faz esse uso da ordem invertida e acaba errando na concordância verbal, tá? Vejam, na ordem direta, o que seria? Sujeito, 9 meses. 9 meses são dados às mulheres para conseguir uma casa. Essa é a frase na ordem direta, percebe? Então, o que deveria ter aqui? Ó? A elas são dados apenas 9 meses para conseguir uma casa. De onde é que se vê essa informação, hein? Ah, então você engravidou, você é adolescente, você tem 9 meses para conseguir uma casa. Será que é assim? Será que essa informação pode ser generalizada nesse tanto? Notaram que está vendo aqui um posicionamento, um ponto de vista talvez muito particular do autor desse texto? Às vezes ele conhece alguns casos, ou vários casos, de adolescentes que engravidaram e tiveram aí 9 meses para conseguir uma casa. O que ele quer dizer com isso? Percebe? Um meio de sustento e, além disso, aprender e conciliar tudo com a vida escolar. Se tivesse lido os textos base lá com atenção, do jeitinho que eu mostrei no vídeo de vocês ainda há pouco, teria visto que seria possível melhorar esse argumento aqui, certo? Lembre-se, lá no vídeo eu falo, por exemplo, das meninas, muitas meninas do interior, que acabam se casando muito jovens porque querem casar jovens, porque querem sair de casa, são motivadas por outros motivos. E não tem aí esse conflito, nem de sustento, nem de vida escolar, ok? O que é quase impossível, voltando lá ao texto aqui, obviamente separado, né? Por isso, muitas delas acabam abandonando a escola e vão morando não, né, gente? E vão morar com a mãe ou com a sogra. Engravidei, por causa disso eu vou morar com a minha mãe, eu sou adolescente. Isso aí não, o adolescente, via de regra, já mora com a mãe. Tá vendo como o argumento aqui ele acaba ficando um pouco frouxo também? Bom, o que eu vejo aqui de positivo nesse parágrafo, embora todos esses problemas que eu apontei? Aqui sim, no segundo parágrafo, são tratados do quê? São tratadas as consequências, né? Consequência da gravidez precoce, morar com a mãe, embora eu discorde desse argumento, né? Um argumento fraco, porque, como falei, o adolescente, via de regra, já mora com a mãe, ou com a sogra. Já aqui, ó, gente, olha como é que o negócio é interessante, né? Vai morar com a sogra. O que o autor do texto está ensinando aqui pra gente? Que a gravidez precoce pressupõe um casamento. Não é verdade? Pressupõe que a mãe adolescente vá morar com o pai, possivelmente adolescente também, na casa da sogra. Tá vendo? Olha aí o discurso um pouco conservador se fazendo presente aí no texto, tá? Bom, por isso, muitas delas acabam abandonando a escola e vão morar com a mãe ou com a sogra. O que essa frase está fazendo aqui? O que torna ainda mais difícil esse processo por elas se sentirem muitas vezes humilhadas, isso aqui é a opinião pessoalíssima do autor do texto, e limitadas por sua condição. Olha, por que essas meninas se sentem humilhadas? Por que as adolescentes grávidas se sentem humilhadas? Por que esse argumento não foi mais bem explorado? Ok? Fiquem atentos. Após o nascimento da criança, as dificuldades só aumentam. Isso levando em consideração que é um adolescente pobre, que é um adolescente vulnerável, não é verdade? Vai saber se um adolescente de uma classe média alta aí, vai ter essas dificuldades. Às vezes não. Eu conheço muitos casos que não. Ok? Então cuidado com o discurso que é muito generalizante. Ele pode ser perigoso em afirmações como essa. Muitas mães acabam abandonando seus sonhos e começam a lutar por emprego para poderem cuidar da criança. No filme simplesmente acontece, perdão, isso é evidenciado quando observamos a história da personagem Rose. Gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado. Porque a citação ficou... Cadê a relação dessa citação com as informações que foram sendo colocadas ali no texto? Tá? Tomem cuidado para não se sentirem na obrigação de citar porque ouvi dizer, porque o Bruno falou que a citação é relevante, que a citação é importante. Ela é importante sim, desde que você consiga fazer a amarração dessa citação com as suas discussões do texto. Do contrário, fica um trem solto aqui. Ó, tá falando lá que após o nascimento de uma criança, as dificuldades aumentam, aí de repente vem com o exemplo do filme. No filme simplesmente acontece, isso é evidenciado quando observamos a história da personagem. Não, gente, isso não é evidenciado quando observamos a história, não. No filme simplesmente acontece, isso é evidenciado com a história do personagem. Eu não preciso observar para evidenciar, eu não preciso nem ver o filme. Se a pessoa está dizendo para mim que no filme acontece isso, né?
Se no filme a história da personagem Rose é blá 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 blá, eu não preciso observar. A história ela existe independentemente da minha observação, né? A trama ela existe independentemente se eu vou assistir. Eu não assisti o filme Simplesmente Acontece. Eu não assisti. E a trama está lá. Ela acontece, ela aconteceu, ela existe independentemente da minha observação, tá? Então cuidado com esse tipo de construção aqui. Quando observamos, parece que fica bonito, parece que fica, né? Mas em termos de informação, em termos informativos dentro do texto, ela pode não ser tão agradável, ok? Pois bem, a personagem Rose já tinha o seu futuro todo planejado, já havia até sido selecionada por uma faculdade. No entanto, após a descoberta da gravidez, ela abandonou tudo e passou a trabalhar de faxineira em um hotel para cuidar da filha. Realidade de muitas mães adolescentes hoje. Veja, ficou faltando aqui esse comentário da avaliadora, uma argumentação mais consistente, porque, de novo, a citação ela entra ali por ser citação, e não para, de fato, costurar as ideias que deveriam estar presentes aí no texto, tá? Bom, aí a avaliadora põe em vermelho, né, essa informação, falta uma argumentação consistente, pois é nela, na argumentação, atenção aí pessoal, atenção à concordância, pois é nela, na argumentação, que colocamos os nossos argumentos, é óbvio, né, a argumentação, nós vamos usar argumento mesmo, tomaremos um posicionamento e defenderemos os questionamentos da introdução, mas os questionamentos da introdução não são bons não, porque trata de causa, olha lá, e eu estou falando de consequência, pelo menos é isso que o título deveria dizer, tá vendo? Então a redação ela não está boa, viu? Essa redação ela está muito fragmentada. Em síntese, a gravidez precoce, olha aí, motivada pela falta de informação. Gente, volto a dizer, eu discordo disso, viu? A falta de informação, ela é causa? É. Mas a maior causa da gravidez precoce é a falta do uso do preservativo. O preservativo existe para ser usado, ponto final. Independentemente da idade, né? Então, em síntese, a gravidez precoce, motivada pela falta de informação, pelo menos retomou o que colocou aqui em cima, né? Cadê? Olha lá, a ausência de informação. Então, de certa forma, o autor da redação consegue colocar para a gente lá na conclusão, ele consegue retomar a informação que foi usada na introdução do texto. Então, em síntese, a gravidez precoce, motivada pela falta de informações, é um problema que pode ser amenizado. Uma possível solução seria o Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Saúde. Gente, eu não aguento mais ler isso. É importante que o Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, blá, 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 blá. Pode ser? Pode, mas fica péssimo. Por quê? Porque todos os textos acabam tendo a mesma cara. Pego não é uma, nem duas, nem 10, não. São muitas redações com a mesma proposta de intervenção. O Ministério da Educação deve fazer blá, blá, blá. E não vai fazer, gente. O Ministério da Educação não vai fazer. Olha para a nossa realidade aí. Olha aí o governo que nós temos. Olha aí como é que está o Ministério da Educação. Olha os cortes que houve aí, por exemplo, no ano passado, nos investimentos dos institutos das universidades federais. Lembrem-se, a nossa proposta de intervenção ela tem que ser factível. Será que é o Ministério da Educação que tem que fazer isso para início de conversa? No Brasil nós temos um Ministério da Saúde, da Mulher, da Família e da Cidadania. Não é verdade? Gravidez na adolescência é uma questão de educação? Sim, tudo é. Mas está também e muito mais, ou talvez muitíssimo mais, exclusivamente mais, voltado ao Ministério da Família, da Mulher, né, dos Direitos Humanos, lá da ministra Damares. Está muito mais dentro daquele ministério do que do Ministério da Educação. Percebem? Então, eu mostrei para vocês ainda há pouco, na análise dos textos motivadores, uma possibilidade de fazer uma proposta de intervenção muito mais inovadora, e nem é tão inovadora assim, né? Mas muito mais fora dessa repetição de Ministério da Educação, Ministério da Saúde, que seria responsabilizar os garotos, né? Fazer com que os meninos também se sintam responsáveis pela gravidez na adolescência, tá? Então, há estratégias de fazer o negócio muito melhor do que vocês estão fazendo, viu? Então, fiquem atentos. Bom, a avaliadora colocou aqui que ficou muito boa a proposta de intervenção. Eu concordo em partes. Eu discordo que isso aqui está sublinhado seja uma boa proposta. Para mim, continua não sendo, porque fica repetitivo, fica parecendo simplesmente aprendi uma fórmula de fazer a redação e estou aplicando. Gente, vamos inovar. Inovação é a palavra-chave para fazer uma boa redação, tá bom? Então, volto lá. Em síntese, a gravidez precoce, motivada pela falta de informações, é um problema que pode ser amenizado.
Uma possível solução seria o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, criar, né? Eu estou falando de uma possível solução. Uma possível solução seria criar e não criasse. Olha aqui o erro de português. Ok? Então, uma possível solução seria criar um material para aulas de educação sexual a fim de ensinar os adolescentes, essencialmente, como cuidar do seu corpo e como funcionam os métodos contraceptivos. Eu, sinceramente, não sei se isso aqui deve ser criado ou não. As aulas de biologia que a gente tem na escola, as aulas de ciência, elas já são suficientemente claras para nos indicar como cuidar do corpo e como funcionam os métodos contraceptivos. Tá vendo? Principalmente aos homens. Aqui sim entra o motivo do meu elogio ainda há pouco, tá? Principalmente aos homens, que são os mais resistentes quanto ao uso dos métodos contraceptivos, garantindo assim que no futuro a gravidez seja algo entendível e só ocorre. Uai, eu não entendi isso aqui não. A gravidez precisa ser entendível no futuro. A gravidez já é entendível no presente, já é entendível no passado. A gente já sabe que gravidez. Não é necessário que haja nada aí do Ministério da Educação para que eu venha entender o que seja a gravidez. Tá vendo? Então, cuidado. Parece que estou usando uma palavra bonita, mas não estou não. Eu estou apenas cometendo aqui um erro mesmo, né? Eu estou cometendo. A gravidez, ela é compreensível. Então, não é necessário fazer nada para que a gente venha entender o que seja a gravidez. Notem. Então, esse texto ele não está bom, não. Acho, inclusive, que a nota aqui está muito boa, viu? Bruno, o que eu faço para melhorar do 3 para 4? Uai, muito simples. Não use essa crase aqui, igual empregada, né? Não cometa aqui, ó, esse quando observamos, que eu comentei para vocês ainda há pouco, percebe? Não façam aqui, ó, não cometam esse problema de concordância verbal, tá vendo? Não usem o vocabulário frouxo, que você acha que está abafando quando na verdade não está. Eu já consegui mostrar para vocês alguns problemas. Na norma culta da língua portuguesa, da língua escrita da língua portuguesa, os falantes cultos não ficam colocando crase onde não existe não. Tá bom? Os falantes cultos, eles não ficam usando expressões que são vagas de sentido dentro do texto. Os falantes cultos não cometem erro de concordância verbal não. Os falantes cultos não selecionam palavras inadequadas também não. Tá bom? Bruno, como é que eu faço para melhorar a competência 2? Muito simples, a competência 2, o que ela está falando lá para a gente? Ó, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento, várias, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Será que esse texto aqui é dissertativo argumentativo? Parece que sim, mas ele tem muitos problemas. Onde estão os problemas? Na falta de relação entre as informações, né? Na falta aqui, ó, de explorar plenamente aquilo que se propôs no título, tá vendo? Da inconsistência que se vê, ou melhor dizendo, da falta de relação entre a intertextualidade que o autor propôs com as discussões que são colocadas ali no texto, certo? O que eu sugiro, gente? Vai ser o de sempre, mais e mais leitura. Mais do que isso, a apropriação das informações que são lidas, tá bom? Ô Bruno, o que eu faço para melhorar aí o 3? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações. Ô, gente, vocês tinham em mãos muitas informações no texto base. Era só selecionar aquelas informações, relacionar aquelas informações, fazer uma leitura daquelas informações. Lembra daquele caso? No Brasil, em cada 1000 adolescentes e crianças, 65 engravidam. Olha aí, gente, isso é informação, tá certo? Essa informação podia estar aqui nesse texto, ela podia estar organizada aqui nesse texto, né? Podia ter sido explorada aqui e não foi. Ô Bruno, o que eu faço para melhorar aqui os meus conhecimentos, o mecanismo linguístico? O que você precisa fazer? Você precisa usar mais conjunção. Colocar aqui, ó, de um parágrafo para o outro. Por que aqui não aparece uma conjunção? Nesse contexto, diante disso, como consequência, dessa forma, por essa razão, tá vendo? Então faltam elementos de ligação aí no texto, tá? Cuidado com as repetições, olha aqui, ó. Isso aqui é elemento de ligação, após o nascimento. Olha o após aqui embaixo de novo, após e após, sendo repetido. Você tem que mostrar que você tem conhecimento da diversidade desses elementos, tá? Da diversidade dos mecanismos coesivos, né? Os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Bruno, como que eu faço para melhorar a minha proposta de intervenção? Começa saindo do lugar comum, começa tentando eliminar isso aqui das suas propostas, tá?
começa a ser diferente, a tentar fazer diferente do que os seus concorrentes estão fazendo, tá bom? Gente, não sei não, acho que fui muito rigoroso aqui na análise desse texto, mas a minha função é essa também, né? Prefiro e quero que vocês, enfim, entendam isso bem, consigam receber essas críticas aí de modo sereno, porque a minha intenção é realmente ajudá-los, né? A intenção do projeto é isso, é ajudá-los a fazer textos cada vez melhores, tá certo? Bom, até breve, qualquer hora aparece aí mais uma análise de redação com o tema da gravidez precoce, gravidez na adolescência para vocês. Um abraço virtual, até breve.